o texto que lemos, você observa aqui alguns personagens muito bem colocados. Você tem Jesus, você tem discípulos, você tem publicanos e pecadores. Estes que também eram muitos. Nós temos aqui a ênfase do texto na resposta que Jesus dá a uma pergunta feita pelos escribas e fariseus. Jesus, quando ele está aqui nesse cenário, andando aqui fazendo os seus milagres, os seus prodígios, ele se assenta à mesa. Momento de comunhão, momento de alegria, momento de felicidade, momento de satisfação, momento onde as pessoas se revelam, momento onde nós esticamos os nossos laços, onde nós fortalecemos a nossa amizade, a nossa harmonia, onde o marido abre o seu coração para a esposa abre o seu coração para o marido, o filho, ele vai e estreita os seus laços com o pai com o filho. Nesse momento da mesa, eles estavam sentados, talvez, sabe lá Deus e Jesus também, qual era o teor da conversa que estavam tendo, mas o fato é que sempre existem pessoas que ficam de olho nas nossas conversas. Sempre existirão as pessoas que ficam de olho para onde a gente vai, com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona. E é difícil você achar alguém que sempre olha essas coisas com bons olhos. Não estou aqui dizendo que você vai frequentar lugares que não são apropriados para nós. Não estou aqui dizendo que você vai fazer como muitos fazem nos momentos de festas de carnaval, de festinhas de bairro, de coisas que talvez não são muito aceitáveis para nós. Eu vou lá, irmão, a título de evangelizar. Eu vou lá a título de ganhar alguém para Jesus e envolver naquela situação ali é um tanto quanto perigoso. Aqui nós estamos falando de Jesus, um homem puro, um homem santo, um homem que não era tendencioso ao pecado como nós. O texto no verso 16 diz que os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com eles, ele com os publicanos e pecadores? Jesus, na sua onisciência, ou talvez ali, ele já conseguiu pegar o tom da conversa, ele diz no verso 17, Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Aqui nós temos um princípio muito básico, irmão. Geralmente toda contenda vem não por quem realmente é crente, mas por quem é pecador e publicano. Você já conseguiu observar alguém assim? Geralmente quem tem o Espírito de Deus, quem tem uma mente ligada a Deus, ela pode até comentar alguma coisa, ela pode até falar algo, mas com quem ela fala? Na sua casa. Com aquela que é uma carne só com ele. Você observa que hoje no nosso mundo sempre é assim, a gente observa alguma coisa, já existiu o bom e velho ditado, a gente ouve cantar o galo, não sabe nem aonde, a gente chega em casa, não é assim? Olha, eu ouvi dizer isso, aí a gente já inventa uma história mirabolante que nunca existiu na verdade, mas a gente já começa a denegrir as pessoas. A nossa língua sempre vai antes dos nossos pensamentos. A nossa língua sempre move antes do que as nossas mãos para ajudar. Os fariseus e publicanos aqui, eles olharam a Jesus e nem quiseram saber qual era o motivo da conversa, ou por que ele estava sentado com aqueles homens comendo e bebendo. Eles já foram logo aos seus discípulos: olha, por que ele senta lá com eles? Ao invés de chegar e falar: por que isso aí está acontecendo? A gente achava que o Senhor ia vir aqui de uma forma diferente, pelas profecias que tínhamos do Messias, ele não ia entrar como o Senhor entrou aqui, muito menos comer com essas pessoas, muito menos ter relacionamento com essas pessoas. Aqui Jesus nos mostra um princípio muito importante. O evangelho não é eletivo. O evangelho ele não é eletizado. O evangelho muito menos é seletivo. Eu só prego para quem é rico, eu só prego para quem está cheiroso, eu só prego para quem é bonito, eu só prego para quem tem aparência,
Eu só prego em igreja grande. Eu só prego se o cachê for bom. Eu só prego se eu for bem se eu for bem recebido. Talvez você conheça uma gama de gente assim. Eu só abraço aquele que chega a mim com bons perfumes. Nós somos portadores de uma grande joia. Nós somos vasos de barro, mas portadores de algo valioso, que é o Evangelho de Cristo. E por vezes, e é a continuação desse versículo, quem vai vir até nós não são pessoas dessa classe. Às vezes, quem vai bater na porta da sua casa, quem vai chegar à porta da igreja, principalmente no bairro como o nosso, não são pessoas com as mais belas vestes. Não são pessoas portadoras, irmã Exília, dos melhores perfumes. Me perdoe a colocação, não me entenda mal, não fiz isso para menosprezar ninguém, mas eu já cheguei numa situação de abraçar uma pessoa que estava com um cheiro muito forte. Um cheiro muito forte. E depois desse abraço, eu peço pelo amor do Senhor, irmão, que você não me entenda mal. O terno não tinha condições de ser guardado. Talvez você pense, nossa, o Rodrigo fez, meu Deus, estou com nojo da pessoa. De forma alguma, se você visse a cena, não foi isso que aconteceu. Mas até por higiene, eu acredito que você também não guarda roupa suja. Não, né? Tivemos que colocar para lavar. Morri por isso? Não. O que é mais importante? Uma roupa ou uma pessoa que precisava de um abraço? O que é mais importante para nós, irmãos? Sentarmos com pessoas que ninguém dá nada e falarmos do amor de Deus e abraçarmos e conversarmos e dar atenção, porque nós precisamos disso. Você precisa disso. Tem dia que você não tem ninguém para dar um bom dia para você. E olha que você anda cheiroso. Imagina se não andasse. O mundo que nós vivemos, ele valoriza a aparência. Ele valoriza as pessoas boas. Ele valoriza aqueles que não estão doentes. O Evangelho não veio para isso. O Evangelho veio para aquele que reconhece que é doente. O Evangelho veio para aquele que reconhece que precisa de algo que esse mundo não pode dar. Somente o nosso Senhor. Está crendo nisso? Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo a conversa, a indagação dos discípulos, dos publicanos e pecadores, ele entra na conversa e fala, olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Você vê essa referência também em Lucas 19:10, que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está numa geração e num mundo onde tudo é por base de merecimento. Só chega primeiro quem merece, só recebe as coisas quem merece, a gente tem que fazer por merecer, e tudo é por merecimento. A bem da verdade, irmão, que nós não podemos ficar também descansando em berço esplêndido, esperando que as coisas batam à nossa porta. Mas a consciência que eu e você devemos ter é que quando nós falamos de assuntos espirituais, e principalmente com referência à salvação, nós não temos mérito nenhum nisso. Ela não é por merecimento, ela é por rendição. Ela não é pelo quanto mais eu faço. Talvez nós temos uma geração e uma gama dela que se aproveita de fazer os seus jejuns, suas orações, de ser pessoas que são totalmente comprometidas a Deus, e automaticamente o nosso entendimento é que se quanto mais eu faço para Deus, mais Deus é obrigado a fazer por mim. Nós entramos num caminho de merecimento, aonde eu estou fazendo, então eu estou merecendo de Deus. Então agora Deus tem que fazer para mim, agora Deus tem que se curvar para mim, agora Deus tem que me ouvir, me entender. Agora Deus tem que abrir as portas do céu, irmão Giovanni, para mim, porque eu estou fazendo para Deus. Eu mereço que Deus faça por mim. O problema disso tudo é que quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo e pelas palavras escritas na Santa Bíblia, não são essas as referências para nós. Nós nunca seremos justos diante de Deus a ponto de dizer que merecemos que Deus faça. Você está compreendendo isso?
Nós nunca estaremos numa condição, Senhor, é justo que agora o Senhor faça por mim, é justo que agora o Senhor se incline e me escute, é justo que agora o Senhor me dê um bom emprego, é justo que agora o Senhor faça isso, porque o reino de Deus não é medido por justiça humana. Já diz o profeta que as nossas obras diante de Deus, irmãos, são trapos de imundície. O que nós fazemos não é por merecimento, é por resposta à graça de Deus. Você só faz uma coisa para Deus porque Deus te capacitou para isso. Não é eu que chego com as minhas obras, construo um castelinho e falo assim, agora isso é seu. Não. É Deus que me capacitou a chegar diante dele, a pensar dessa forma e entregar para ele o melhor. Você está compreendendo isso? Você não canta bonito para Deus, você não toca bonito para Deus. Eu não prego as coisas para Deus e falo, Senhor, agora eu preguei para o Senhor tem que fazer isso por mim. Por mais que os nossos pensamentos, vez ou outra, nos leve a pensar assim. Ah, irmão, mas eu limpo a igreja. Ah, irmão, mas eu limpo a calha da igreja. Ah, irmão, mas eu varro a frente da igreja. Ah, irmão, mas eu estou todo dia na igreja. Isso não nos faz merecedor. Você está compreendendo? Mas quem é que reconhece isso? Aqueles que sabem que verdadeiramente são doentes. E essa doença não é uma doença física. Eu lembro de uma vez, enquanto ouvia a pregação daquela mulher encurvada que entrava no templo, 18 anos aquela mulher entrava no templo. E o pregador, o pastor Rafael Abdala, ele ensinava dessa forma: se as nossas almas refletissem o estado de nosso espírito, diria muito mais sobre aquilo que os olhos podem ver. Porque você entra aqui hoje, assim como eu, bem vestido, bem arrumado, bem colocado, cabelos ao vento, perfumes exalantes, não é assim? Você entra aqui todo bem, tudo bonito, mas talvez a sua alma está pior do que aquela mulher encurvada. Só que eu não consigo ver isso. Você não consegue perceber isso, nem de mim, nem do meu irmão que está do lado. Talvez você perceba que o irmão não está com o seu sorriso dos mais belos e percebe que ele está meio abatido, mas só Deus é que pode olhar para dentro de nós e conseguir fazer um raio-x completo de como realmente está a nossa alma hoje. Se as nossas almas refletissem no nosso físico aquilo que nós portamos, irmão, seria algo terrível. Pessoas que carregam as mais altas mazelas dentro de si. Os pensamentos mais terríveis. Imagina todos eles sendo refletidos no seu corpo, na sua aparência, na sua feição. Se pudesse alguém olhar para você e fazer um raio-x da sua alma sendo exposto no seu corpo, imagina o tanto de lepra que se abriria em nós. O texto de Romanos 3, a partir do verso 10, diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é o seguinte: não tem debaixo desse céu alguém que possa sustentar a sua arrogância em obras. Não tem debaixo desse céu que nós vivemos e acima dessa terra alguém que possa dizer, eu sou santo porque eu me separo de tudo, porque eu não me contamino com ninguém, porque por onde eu passo existe um espírito de santidade sobre mim e eu sou incontaminável e por isso agora Deus tem que fazer as coisas para mim. Não! Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, o que nos é dito lá é que o homem caiu em pecado. Esse pecado não afeta somente nós, irmãos, humanos, pessoas. A Bíblia nos diz, no decorrer do texto, que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos depois da queda.
Os animais começaram a ficar embravecidos. As coisas foram de mal a pior dessa terra por conta do quê? Por conta do pecado humano, da queda de Adão. Então o nosso problema hoje, irmão, me entenda bem, não é a pessoa ir lá e beber um copo de alguma coisa. Não é a pessoa ir lá e usar um tipo de narcótico. Não é algo relacionado a isso. Não são as consequências do problema. É a causa que é o problema. Toda sorte de problemas que você vê nesse mundo, roubo, corrupção, bandidagem, tudo isso que você pode contemplar nesse mundo, você fala, nossa, que coisa ruim que é isso. Isso é só um reflexo, porque a causa é a queda do homem. A causa é o pecado de Adão que nos afetou de tal forma, então não há um justo sequer debaixo dessa terra. Não há quem bata no peito e sustente isso. Mas qual é o problema disso? São as palavras que Jesus disse. Só entende isso quem sabe que está doente. Quem sabe que está doente. Talvez nós estejamos esperando o dia que aconteça assim como foi o dia do rei Ezequias. O dia em que nós somos acometidos de uma doença para a morte. Para aí nós olharmos para o nosso lado, virarmos para o canto da parede e falar, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu estou doente, Senhor. Talvez nós estamos esperando o dia em que as coisas vão de mal a pior para a gente reconhecer que verdadeiramente nós estamos doentes. Não fisicamente, mas espiritualmente. Talvez por conta da nossa vida hoje está um pouco mais nos mares mais calmos. O navio não está turbulento, o mar não está revolto, a âncora está posta, nós estamos bem, está tudo pago, está tudo tranquilo, a família está boa, o filho está com saúde. Nós achamos que agora não, agora a nossa vida está tranquila. O problema é que quando nós não reconhecemos as nossas doenças, é aí que começa o perigo de nós acharmos que somos os melhores. Talvez esse fariseu, esse publicano olhou, pensou bem e falou, por que ele senta com esses pecadores aí? Você está dizendo, tem um povo melhor aqui, tem gente melhor para ele se relacionar. Foi relacionar com essa história, imagina Isaías, uma coisa assim. Foi se relacionar com essa marginalidade, foi sentar com essas pessoas. Irmão, nós temos pessoas no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, que é só Jesus na causa, irmão. É um nariz empinado, é um negócio que comigo ninguém pode, que não me toque, não fala assim comigo, senão você realmente vai me conhecer. Porque o entendimento é basicamente esse aqui. Por que ele senta com esses pecadores? Senta aqui comigo aqui. Vem aqui me ouvir. Entenda que Jesus não é uma recompensa para o homem bom. Jesus não veio, irmão Lucas, porque nós éramos bonzinhos e queria agora eu vou lá, o povo é bom, o povo está bem, eu vou lá agora para ser a cereja do bolo deles. Não! Imagina uma coisa assim, mas não é. O povo anda bem, o pessoal está bem resolvido, agora Jesus vai ser a coroa deles. É pelo contrário. Jesus não veio porque nós somos bons, Jesus realmente veio porque nós somos maus. Nós não conseguimos fazer as coisas na perfeição. Nós não conseguimos. A ilusão da bondade humana começa quando nós começamos a pensar como um religioso. Seja bom, porque Deus te aceitará. E é isso que nós falamos para as pessoas. Faz isso, faz isso, faz isso, que agora Deus te aceita. Vai lá, reza Maria, o Pai Nosso, não sei quantos de não sei quantos, que agora Deus vai te aceitar. Foi muito pelo contrário, Jesus veio porque nós não temos como nos encontrar com Deus. Porque nós somos maus. O texto de Romanos diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Por isso Deus veio nos buscar. Você compreende isso? Não há quem busque, não há quem faça o bem, como diz Romanos 3,12. O homem mede a sua bondade como? Se comparando com os outros. Oh, beleza. Está lá 5 pregadores. Aí o quinto se levanta, os outros 4, e não é pregador, a gente é assim mesmo, a gente compara bonitinho, né? Eu falei, eu prego melhor que ele.
Um está pregando, os 4 estão lá. Ao invés de estar dando glória a Deus, aleluia, estão lá. Isso aqui é heresia, ó. Aí, está gaguejando. Não é assim, Lucas? Está gaguejando. Ixi, nossa, historinha para boi dormir isso aí. Ao invés de nós olharmos e falar, glória a Deus. O irmão está lá, está sendo usado. Nós nos comparamos para sermos melhores, não é com aquilo que Deus nos propõe, mas nós comparamos com os outros. Você, irmã, é assim por vezes. Fala, nossa, a irmã canta tão desafinado, o irmão toca tão estranho, o outro fala tão assim, assado. Vocês estão compreendendo? Porque nós somos tendenciosos a nos comparar sempre com o outro, com aquele que está do lado. Mas entenda que Deus não faz essa comparação. A comparação que Deus faz é com a sua santidade perfeita. Deus não compara um homem com o outro. Não. A comparação de Deus é nossa com a sua perfeição. E nós nunca alcançaremos tal posto de graça. Nunca. Por melhor que o homem seja. Ele não entrará por isso. O padrão de Deus não é melhor que os outros. O padrão de Deus é perfeito. E aí? Você se compara com o seu semelhante, né? Nós nos comparamos com o nosso irmão do lado. E com Deus? Porque se nós nos compararmos com Deus, irmão, nós nunca estaremos prontos. Se nós formos olhar para a santidade e a beleza de Deus e falar, Senhor, realmente, não há quem faça o bem. Não há, não consigo. O problema, quem se acha bom não vê necessidade de Salvador. Por isso que nós entendemos a ilusão da bondade humana. É uma ilusão isso, Giovanni. Eu sou bom, agora eu mereço o que Deus faz para mim. Isso é uma ilusão. Porque talvez no nosso olhar e a nossa tendência de bondade, uma Jennifer, é a minha comparação com o meu irmão do lado. Às vezes o irmão está fraco, o irmão não está bem, o irmão fala umas coisas que não devia, o irmão age como não deveria, e aí fala, entre eu e ele, eu estou melhor. Ou entre eu e mim, ele está melhor. E é essas comparações que nós fazemos. Mas diante de Deus não é essa comparação verdadeira. É a comparação com o padrão perfeito que ele criou. Está entendendo? Vocês estão compreendendo? Se você não vê a necessidade da sua doença, você não espera por um Salvador. Qual é a lógica, irmão? Você pegar totalmente bem, totalmente saudável, seu corpo bem. Eu vou lá na UPA agora, vou me consultar com o médico. Aí você fica lá na UPA, lá, sentado lá. Aí o médico fala para você, olha aqui, você tem que... O que você está fazendo aqui? Aí você fala, não sei, doutor, eu estava lá em casa, lá não tinha nada para fazer, eu vim aqui. Eu vim aqui sentar aqui para ouvir o senhor. Sei lá, procura o problema aí. Procura aqui, vê se você acha alguma coisa. Vê se você acha alguma falha. Sei, procura aqui, vê o que você acha. Alguém em sã consciência faz isso? Não. O que você espera? A dor. Você espera uma cabeça doendo, uma dor nos olhos, uma dor de intestino, de estômago. Você espera, que dá para ir, tá? Alguma coisa tem que correr, que é grave. O nosso problema espiritual é basicamente o mesmo. Por isso que se você não expor os intestinos para fora, ninguém vai compreender, irmão, por que nós temos que dar vazão para o culto? Por que nós temos que nos reunir como igreja? Por que nós temos que assentar à mesa? Por que nós temos que sentar com Jesus e falar, Senhor, não importa o que esses publicanos e pecadores estão dizendo, trata as nossas necessidades. Trata o nosso problema, que ele não é físico, ele é espiritual. Você tem que vir, nós temos que nos reunir e sermos expostos a esse rendimento. Como Paulo diz, a lei, ela revela o pecado por esse conhecimento. Pela lei se revela que não deve matar, que não deve roubar, que deve honrar o pai e a mãe, que não deve ter outras esposas, deve ser somente uma só mulher, que deve honrar somente a Deus. Pela lei, você é exposto a tudo isso. Agora, cumprir esses mandamentos te salvam? Não. Ninguém é salvo por cumprir mandamentos. Nós somos salvos pelo mérito da graça de Deus, revelada em Cristo. Você não é salvo porque você não fuma. Eu não fumo, eu sou salvo. Eu sou um homem bom, eu sou salvo. Eu ando bem, eu sou salvo. Lucas 18, 9 e 14 mostra
o contraste da oração do fariseu e do publicano. O fariseu, ele entrou na sinagoga de pé, não se curvava diante de ninguém, se entrou, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Você tá vendo aqui, irmão, que ele comparava ele com outro, ele com o seu semelhante? Aí é fácil ficar melhor. Graças te dou porque eu não sou como os demais. Roubador, injusto, adúltero, nem ainda comer este publicano. Talvez nem aí este comer este pobre. Nem ainda comer esse aqui, olha. É que tristeza, coitado, tem não chinelo para pôr no pé. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele se apoiou, irmã Isabelle, nos seus méritos, naquilo que ele fazia de bom. E ele colocou tudo isso diante de Deus, numa oração. Mas o começo do texto diz que esse fariseu, ele orava dele para ele mesmo. Ele se encheu dele mesmo. Eu sou realmente um homem muito bom, né? Nossa, é pelo... Olha, nós vamos conseguir isso em nome de mim, em nome do meu fariseu. Porque eu sou muito bom. Olha, tudo que eu faço realmente é incrível. Né? Sou eu. É a 4ª pessoa da Trindade. Meu Deus, o homem era muito bom. E ele se apoiava nisso. O publicano, por outro lado, chegou de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito como sinal de reconhecimento, e ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este quem? Este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Se você quer um caminho de oração, eu vou te passar agora. Nunca comece a sua oração, irmão, colocando o seu currículo diante de Deus. Nunca comece a sua oração colocando o seu trabalho diante de Deus. Nunca comece a sua oração querendo justificar para Deus aquilo que você faz. Como muitos de nós às vezes oramos. Senhor, eu tenho feito isso e isso para o Senhor. Senhor, eu tenho trabalhado nisso para o Senhor. Senhor, a minha vida tem se baseado nisso. Só que eu estou com esse problema aqui. Como se você colocasse tudo isso e falasse, Senhor, aqui ó, de um lado da balança está isso, meus problemas. De outro lado da balança estão as minhas obras para o Senhor. Se você quer um caminho de oração para essa noite, se apoie não nos seus méritos, mas no mérito de Cristo. Isso se chama graça. Chegue diante de Deus e fala, Senhor, tudo que eu fiz, se o Senhor não me capacitasse, nada eu teria feito. Eu não quero me apoiar nas minhas obras, porque até as mais perfeitas têm falhas. Até aquilo que eu posso olhar e falar, isso aqui ficou muito bom. Se eu olhar direito, eu vou achar um erro. Então eu me apoio na sua obra. Eu me apoio na sua misericórdia. Eu não tenho mérito nenhum. O Senhor não tem nenhum compromisso em ter que me abençoar. Mas tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. As chances de você ser ouvido são muito maiores. Porque você não se estribou no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. O texto diz que este pecador, este publicano, diferente do fariseu, ele chegou, ele se humilhou diante de Deus, e Deus o ouviu. E ele desceu justificado, porque ele não se apoiou em si. Vocês estão compreendendo, irmão? Que de certa forma o texto não nos mostra isso. A intenção dos ditos desse homem era, Senhor, eu estou doente. Senhor, eu tenho debilidades. Senhor, eu não posso me apoiar no que eu possuo. Então eu me apoio no que o Senhor tem. Tem misericórdia. Nós, infelizmente, irmão, caminhamos num problema muito grave. Os nossos olhos, eles facilmente conseguem enxergar o agir de Deus, a graça derramada, o favor merecido de Deus na vida do viciado, do adúltero, do ladrão.
do homem que explicitamente é um pecador. Mas nós não temos os mesmos olhos para pessoas que não são expostas, pelo menos de forma pecaminosa, da mesma forma. Nós olhamos e aos nossos olhos e ao nosso mérito você escolhe. Esse aqui realmente é um pecador. Olha onde ele frequenta, vive nas esquinas, não se veste como nós. Nós não temos os mesmos olhos de entender que diante desses expostos e de pessoas que realmente não se consideram perdidas, são as mesmas condenações. Muitos dentro das próprias igrejas, irmão, têm os mesmos pecados. A grande diferença é que eles não são expostos como os outros. Você encontra alguém na esquina, mexendo com coisa errada. Você encontra a pessoa nos bares, fazendo as maiores atrocidades. Você passa e vai falar, esse aqui está condenado. Mas por que nós pensamos isso? Porque esses pecados são expostos. As fraturas são externas, os ossos estão para fora. Então você olha e fala, é fratura, está doente, está perdido. Agora, quantos dentro das igrejas estão com seus pecados escondidos? Estão com a alma cheia de câncer? Estão todos cheios de tumores? Um monte de lepra em seus corpos? Estão como Naamã, um homem de guerra, portador do seu fardamento, mas a sua carne apodrecia por uma doença que não era exposta. Estão compreendendo isso? Você observa, o irmão Mateus, ele sempre falava isso, que ele foi usuário de droga por muito tempo, mas ele tinha no coração dele que uma hora Deus ia libertar ele daquilo. Talvez você pegue alguém com o passado do irmão Mateus e fala, nossa, Deus salvou esse irmão. Né? O pai, ele disse que já teve overdose 2 vezes, já aprontou na época dele de quartel, fez muitas coisas que aos nossos olhos são terríveis. E o outro extremo, o outro oposto, talvez você pense na pessoa como eu. E se você for procurar um testemunho da vizinhança, alguém possa falar, nossa, esse menino é um menino de ouro. Modéstia à parte. Esse menino é alguém merecedor das bênçãos de Deus. Esse menino eu vi desde pequeno, né, senhor? Mas vi desde pequeno, cresceu aqui na rua, filho de seu Claudemir, da dona André. Nunca vi sentado numa esquina. Sempre que via era trabalhando, vindo da escola, fazendo as coisas. Esse aí merece vencer na vida. E nós pegamos esses extremos e pensamos, Deus é gracioso por salvar o Mateus, que era um menino que todo mundo conhecia os problemas, que a vizinhança sabia que dava lá os seus trabalhos, mas nós não vemos com os mesmos olhos quando Deus se apresenta para uma pessoa igual a mim, que não tem esses pecados expostos, essas lepras expostas, Lucas. Nós pensamos, Deus salvou ele. O Rodrigo, Deus deu de brinde, porque ele era um homem bom, mas não há um homem bom. Os pecados é que não foram expostos, irmão. Entenda isso. Tanto Mateus com seus pecados expostos, quanto eu com os meus pecados escondidos, estávamos longe da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o irmão, ele era tão bonzinho, tão educado, nossa, que felicidade. Era um irmão que cumprimentava todo mundo, um irmão inteligente. O irmão pecador, tão doente quanto marginalizado. Se não fosse a mesma graça que alcançou o marginalizado e fez dele um obreiro, um homem de Deus, se não fosse a mesma graça, irmão Giovanni, que nos encontrasse, estaríamos perdidos. Jesus não é a recompensa para o homem bom. Jesus é a salvação para o homem ruim. Você está compreendendo isso? O mesmo Jesus, em Mateus capítulo 4, depois de ser tentado por Satanás, ele vence a tentação,
Ele chega no versículo 15, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou, glória a Deus por isso. Isso é uma profecia dita por um dos profetas. Verso 17. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é o público? Pessoas comuns que seguiam o ministério de Jesus. Alguns dos discípulos iam ser formados logo naquele instante. Estavam de olho no Senhor, participando ali de longe ao ver as tentações. Esse mesmo Jesus que pregou para essas pessoas e disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi o mesmo Jesus que em João capítulo 3, do verso 1 ao 3, ele se encontra com um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, um homem cheio das suas posses, cheio de conhecimento, um homem de reconhecimento religioso diante dos povos. E ele chega para Nicodemos e diz: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Deu para ver os extremos? Temos povos, temos pessoas que ouviriam de Jesus e temos homens estudados da lei. Todos eles ouviram a mesma mensagem: se arrependam e nasçam de novo. Porque é isso que cura o homem. Isso é o que cura o homem. Nós ficamos trabalhando sempre o problema futuro e não a causa. Não se trabalha a consequência, irmão. Se trabalha a causa. Você pega um casamento, aí você olha lá. Você vai trabalhar a briga? Não. Você tem que trabalhar o cerne do problema, que é o coração humano, que é o orgulho, que é a soberba, que é o nervosismo, que é a raiva. Você trabalha esse para evitar a briga. Aí você pega lá a pessoa que gasta demais, compulsão por gastar. Você vai lá e fala assim: irmão, não gasta. Não, tem que tratar a causa. A causa, você tem que ir no pé da árvore e trabalhar ali. Eu falo: ó, é aqui. O seu problema é que você não se satisfaz em Deus. E essa compulsão é porque falta Deus. Então você despeja nisso. A pessoa que bebe: ai não, irmão, você não pode beber. Você não trabalha a bebida, você trabalha o coração do irmão. Irmão, é aí. Você está entendendo? Que os nossos problemas não são as consequências. Tudo isso deriva do homem doente, Giovanni. O homem doente, ele vai sempre destrambelhar para um lado. Ele vai destrambelhar. Uns vão para o homossexualismo, outros vão para as drogas, outros vão para os vícios, outros vão para uma vida dupla, outros vão abandonar seus lares. Mas todo esse leque de problemas deriva de um só: a queda e o pecado do homem. Se você não entender isso, irmão, você vai sempre pensar como um desses fariseus. Por que eles sentam com eles? E nós nos alegramos com isso. A glória a Deus, que Ele veio para nós. Talvez você está sentado aqui se sentindo a última pessoa a quem Deus vai olhar para você hoje, pela sujeira que você cometeu no dia de hoje. Mas Jesus veio por você. Por você. Fala: irmão, mas hoje eu falhei, hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia. Você reconhece isso? Se você faz essa oração assim: Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui. Se você reconhece isso, se você entende que está doente, Jesus veio para você nessa noite. Ele preparou esse culto para você, para que você entendesse que Ele não é uma medalha, que Ele não veio, Jesus não veio para dar uma medalha para o vencedor, não agora, não nessa era. Ele não veio para condecorar você, Ele veio para te dar vida. Ele não veio para aqueles que são ajustados, Ele veio para aqueles que estão quebrados. Por isso que diante de Deus a verdade tem que ser exposta. Está com um monte de pecado embaixo do tapete, irmão, já joga tudo, já chega e fala assim: ó, isso aqui é tudo lixo que eu carrego. Porque para eles, para essas pessoas, Jesus veio. Senhor, sinto dor no peito, minha cabeça dói, estou tudo dolorido.
Estou tudo estragado, Senhor. Começa a obra. E aquele que começa a obra é fiel para terminar. Você crê nisso? E eu vou para o terceiro tópico, eu já estou encerrando. A salvação, ela não é alcançada pelos nossos méritos. A salvação, ela não é alcançada pelas nossas benfeitorias. Não é assim. Não é assim que funciona. Efésios 2 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É como se fosse assim, ó. Para de ficar tomando remédio sem saber a causa do seu problema. Porque senão você fica autoimune à real doença. Se você for num médico decente, desculpe que eu sou formado há muitos anos, atuando aí nas... de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né, irmão? Nós começamos a tomar esses subterfúgios, nós vamos tomando isso. Ah, dor de cabeça, vou tomar um analgésico aqui para melhorar a cabeça. Aí você toma. Remédio para dor de cabeça. Mas daqui a pouco não é só uma mera dor de cabeça. É algo muito mais grave. E você está lá, tomando remédio para dor de cabeça. O corpo acostuma com o remédio, começa a desenvolver outras formas. E quando você tem que entrar com real tratamento, já não pode mais. Por isso, irmão, me perdoe o desabafo. Na grande maioria dos casos, não são todos. Aqui nós temos irmãos que vêm de vários lugares. Quando você pega aquele crente que ele é bardoso, aquele crente antigo, irmão, já passou por milhões de ministérios, já passou por vários lugares, vários. É muito mais difícil do que se entrar um drogado aqui, que nunca conheceu Jesus e se converter. O trabalho com essas pessoas que são bardosas, que rodopeiam milhões e milhões e milhões de igrejas, que nunca reconhecem que o problema são elas. Você percebeu que é assim? Ah, eu saí de lá porque o pastor lá, ele não me compreende. Eu saí de lá porque o irmão que trabalhava comigo era difícil. Eu saí de lá porque a pessoa lá não me cumprimentava. Eu saí de lá porque era assim, assim, assado. Você nunca escuta, eu saí de lá porque realmente o problema era eu mesmo. Eu que era o contendeiro, eu que era o linguarudo, eu que falava mal dos outros, eu que arrumava briga. Dificilmente a conversa chega assim. Mas quando vem com essa aparência, com essa situação, é muito mais difícil de trabalhar. E são pessoas que não reconhecem que precisam de um médico. Falei, meu problema sou eu. Eu preciso de Jesus para me curar, porque eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu dou problema em todo lugar. Eu preciso, porque essa salvação, irmão, ela não vem pelas nossas obras. O evangelho, quando ele começa, é onde o nosso orgulho termina. Você quer ser usado por Deus? Você quer que Deus trabalhe na sua vida? Chega a Deus. Chega na oração. Vai até Deus e fala, Senhor, meu problema é esse. Meu problema não é meu marido, meu problema não é minha esposa, meu problema não é meu filho, meu problema sou eu. Eu que sou o impaciente, eu que sou o intolerante, eu que sou o bravinho, eu que sou o bocudinho, eu que gosto de dar resposta, sou eu que não gosto de receber ordem. O problema sou eu, Senhor. Esse orgulho que não me permite reconhecer isso é que é o problema. Me perdoa, trabalha em mim. Você não é assim que você vai no médico? Ele não pergunta para você, o que você comeu hoje? Você está dormindo? Você sente dores aonde? Então é a mesma coisa. Porque Deus começa a agir aonde o nosso orgulho termina. Quem se acha digno, rejeita a graça. Eu não estou aqui querendo debater ponto teológico, mas só quem se vê perdido, irmão, é que se lança em Cristo. Às vezes você está aqui hoje pensando nisso. Não se apega nos seus méritos, não. Não se apega naquilo que você tem, naquilo que você faz. Se apega em Cristo. Entenda que nós somos finitos, nós somos falhos. O máximo que nós conseguimos, por vezes, é amarrar o cadarço do sapato
e ainda assim com a graça de Deus. Porque se não fosse nem isso nós faríamos. Não se apegue nos seus méritos. Entenda que nós somos totalmente pecadores e perdidos. Você crê nisso? Não fique naquela perdida. Mas agora eu preciso ser alguém que mereça Deus, porque nós nunca vamos merecer. A bem da verdade é que nós sempre vamos estar em falta. Nós sempre vamos estar falhando. Mas nós temos um Deus. E Jesus disse isso. Eu não vim salvar os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. E você percebe que a doença ela não é física quando ele diz: e conduzi-los ao arrependimento. É ali que começa a nossa restauração. O Provérbios diz que aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.